Olá, muito boa tarde, eu sou o Daniel Faria. Olá, muito boa tarde, eu sou a Miriam Gonçalves. E nós E nós estamos estamos aqui aqui para iniciar estas assembleias regionais 2020 num contexto completamente diferente daquilo que seria habitual, mas é um contexto possível neste momento. Este momento é de especiais e, claro, que estaremos online convosco e esperamos que estejam connosco também interessados a ouvir este alinhamento que temos para esta tarde. E este movimento conta com alguns convidados. Nós teremos connosco Dulce Neto, que é licenciada em Direito e jornalista. teremos também a Vera Ganhão, procuradora do Ministério Público, E e teremos teremos connosco também em Zoom João Miguel Domingos, gestor e empreendedor. Esta conversa que iremos ter aqui juntos durante alguns momentos será moderada pelo Paulo Sérgio Macedo. Antes de passarmos a esse momento que vai marcar, sem dúvida, a nossa tarde, esse debate que vai acontecer aqui com todos e em que vai poder participar, mas eu vou deixar essa parte para o Paulo Sérgio poder explicar-lhe. Queria também dizer-lhe que estamos em direto a partir da Igreja de Setúbal, por isso, e depois de tantos meses sem estarmos na igreja, sem estarmos juntos, para mim, sendo da Igreja de Setúbal, é muito bom estar aqui consigo e poder voltar à igreja. Esta tarde, apesar de estarmos longe uns dos outros, era habitual podermos estar juntos, podermos nos abraçar, podermos cumprimentar-nos. Apesar desta distância, estamos juntos através destas novas tecnologias e louvemos ao nosso Deus por isso. Prezados irmãos da região eclesiástica de Lisboa e Val do Tejo, é um prazer estar convosco nesta vossa Assembleia Espiritual Regional. E também queremos saudar-vos em nome de todo o staff da União e em especial da administração da União, o pastor António Amorim, o pastor António Carvalho, o pastor e o irmão Rui Dias, que vos saúdam também neste momento. Que o Senhor possa continuar-vos a abençoar como povo e damos graças a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor vai continuar a estar conosco como povo que deseja aguardar o seu Senhor vindo nas nuvens do céu. Como diz o salmista no Salmo 107, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Estamos felizes porque a misericórdia do Senhor nos conduziu até aqui, nos guardou como povo, mantemos-nos unidos e estamos juntos, mesmo se não podemos estar presencialmente desta forma. Que o Senhor ricamente abençoe a sua igreja nesta região e que em breve possamos voltar a estar juntos e podermos juntos continuar esta caminhada com o Senhor. Mas estamos, pelo Espírito do Senhor, unidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo entusiasmo, como seus discípulos, para honra e glória do seu santo nome. Que Deus vos abençoe. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta Assembleia Regional de Lisboa e Val do Tejo. Espero que se sintam bem na nossa companhia, espero que estejam aí desse lado comodamente sentados a acompanhar estes momentos que se vão seguir. Nós estamos em direto a partir da Igreja de Setúbal, a Igreja Adventista de Setúbal, que faz parte desta região, claro, de Lisboa e Val do Tejo. As nossas igrejas estiveram fechadas durante mais de 2 meses, é certo, mas não estiveram paradas, estiveram fechadas, mas a igreja, felizmente, não é o edifício, somos todos nós. Cada igreja da nossa região teve a oportunidade ao longo destes 2 meses de fazer várias coisas, várias atividades e vamos conhecer algumas delas ao longo desta tarde aqui neste programa que vai acontecer. Ao longo deste programa também vamos ter momentos musicais, porque nem sequer seria um programa adventista se não tivéssemos boa música. Graças a Deus temos sempre bons momentos de louvor. E esta tarde também teremos um debate que vai funcionar aqui, na nossa igreja, e que vai ter a sua participação, se quiser participar, através do chat, mas já lá iremos e já terá explicações para esse debate que vai acontecer aqui, então, ao longo desta emissão. Vamos passar, então, ao Paulo Sérgio, que é o moderador.
Obrigado, Miriam. Realmente é estranho nós estarmos aqui, estamos na Igreja de Setúbal. Eu tenho ao meu lado a Dulce Neto, da Igreja da Amadora. Como já foi dito, ela é jornalista, tem também o curso de Direito, trabalhou no Público, na Sábado, na MAG, está neste momento no Observador. E nós vamos falar com ela sobre aquilo que nos traz hoje aqui, em particular, a discutir a questão da informação neste ano de 2020 e meio à pandemia. Eu tenho através do Zoom e estou a ver no computador que está aqui à minha frente. Eu costumo dizer que gosto mais de livros do que desta parafernália informática, mas hoje vou fazer o esforço de tentar chegar também a estes meus dois amigos que estão através do Zoom, a Vera Ganhão, que é Procuradora do Ministério Público, uma pessoa que tem, com certeza, muito para nos dizer hoje relativamente a aspectos mais legais quanto à informação, pela experiência que tem não só no Ministério Público, mas também pela sua experiência pessoal relativa às questões das liberdades de religião, de culto e de consciência. E a partir de Coimbra está o João Miguel Domingos, que para além de ser um empreendedor, como já foi apresentado, é um gestor de uma empresa de software na área da saúde e também nos vai ajudar a compreender um pouco estas questões relativas ao que tem a ver com a questão das liberdades individuais em tempo de grande avanço tecnológico. E dou as boas-vindas, quer à Vera, quer ao João, quer também à Dulce, que está aqui ao meu lado. Vamos tentar os quatro chegar aqui a algumas conclusões para todos aqueles que nos estão a ouvir, a importância da informação no momento atual. É curioso porque quando nós pensamos o que é que a informação tem a ver com a saúde e o receio que nós todos neste momento temos em relação àquilo que é a pandemia que nos afetou como sociedade, eu não posso deixar de pensar numa coisa que se passou há cerca de 2.800 anos atrás. É muito curioso. Se nós formos ao livro de Abacuque, logo no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos uma conversa entre o profeta Abacuque e Deus, em que ele procura compreender aquilo que está a passar à sua volta, procura compreender o futuro, e Deus vai dar uma visão e diz-lhe, escreve esta visão numas pedras, para que possam, numas tábuas, para que possam vê-las aqueles que correndo passam. E nós aprendemos aqui uma coisa muito interessante. Há 2.800 anos atrás, Deus já se preocupava que as pessoas, primeiro, tivessem acesso à informação verdadeira, segundo, já andavam a correr. E a preocupação de Deus é que o profeta tornasse acessível a informação àqueles que passavam a correr. Desde aí a informação passa através de pedras, tábuas, depois a seguir através de papiros, de papel, chega à imprensa no século XVI, chega à rádio, chega à televisão e nós chegamos aos anos 90 com o aparecimento da internet e cada vez mais as pessoas correm e passam pela informação com uma grande dificuldade, já hoje em dia, a discernir o que é verdade e aquilo que vão lendo. E é extraordinário porque, de facto, as grandes decisões que nós vemos hoje em dia são muitas vezes baseadas numa falsa informação, numa informação que é duvidosa e que cada vez mais as pessoas têm dificuldade face àquilo que é a sua difusão, à rapidez com que corre, em conseguir com rigor saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. E é isso que nós vamos procurar durante estes momentos que vamos passar juntos. Em primeiro lugar, compreendermos o mundo em que estamos. Em segundo lugar, dar algumas pistas sobre o modo como o podemos enfrentar hoje em dia. Eu gostava precisamente de começar com a Dulce, que vai ter se calhar aquele momento mais pedagógico como jornalista para connosco, e que nos vai explicar primeiro, em primeiro lugar, o que é uma fake news. O que é afinal uma fake news? Ok, há imensas definições sobre isso, o conceito tem sido discutido, tem sido analisado há muito tempo, mas a noção mais aceitável é que é uma informação que é com o objetivo de os leitores e de atingir um determinado objetivo. Na verdade, o termo já existiria desde o século XIX, confunde-se muitas vezes com propaganda. Nós, jornalistas, gostamos mais de usar a noção de desinformação e não a ideia de informação falsa, porque se é falsa, já não é uma informação no verdadeiro conceito do termo. Por isso, basicamente, nós poderíamos pensar que é uma informação falsa. É assim que ela se tem popularizado. Esta expressão ganhou relevo a partir do ano 2016, com a guerra entre Hillary Clinton e Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. E em 2017 ela entrou mesmo para o dicionário Collins. Por isso, basicamente, eu diria que fake news é uma velha história que explodiu com as novas tecnologias digitais e com as redes sociais.
Então, mas no fundo, a nossa preocupação não é só com a definição teórica do que é que significa a fake news, é que influência é que isso tem na nossa sociedade. De que modo é que o facto de existir a tal desinformação, muitas vezes através de notícias que não são verdadeiras, são falsas, intencionais, como acabaste de dizer, isso tem uma grande influência no curso da própria sociedade ou não? Tem, é determinante, não é? Ou seja, sobretudo em sistemas democráticos, como aquele onde nós vivemos, e em que nós dizemos que a informação é um dos pilares desta sociedade, ela é crucial, mas basta pensarmos a nível individual. Eu tomo as minhas decisões com base no conhecimento que eu tenho de determinado assunto ou determinada realidade. Isso vai adequar o meu comportamento. Uma vez que o coletivo não é apenas a soma dos indivíduos, mas é também, isso tem toda a influência, porque se eu tenho uma informação errada, isso vai determinar o meu comportamento, eu posso vir a ter um comportamento errado. Isto pode lançar o descrédito das instituições, por exemplo, a nível de sociedade, o que levanta outros problemas de convivência. Por isso, esta questão não é uma questão de menor importância e, sobretudo, no momento que nós vivemos, desde março, mais ou menos até agora, eu diria mesmo que pode ser, em algumas situações, uma questão de vida ou de morte. E eu pegava mesmo nesse ponto para dizer que nós daqui a pouco vamos dar alguns exemplos que aconteceram nos últimos tempos, até relativamente à Covid, e já vou voltar a ti para nos ajudares a encontrar esses exemplos também. Mas queria ir desde já até Coimbra e encontrar o João Miguel. Bem-vindo, João Miguel, espero que estejas bem. Vou-te dar a oportunidade daqui a pouco de cumprimentares a igreja também que te está a ouvir, todas as pessoas que nos estão a ouvir. Mas a pergunta que eu queria deixar para ti é que, como empresário, de facto, tens de tomar decisões todos os dias, não é? Decisões com base nos investimentos, naquilo que são os próprios negócios, decisões que são de vida e que dizem respeito à tua vida. Como é que tu analisas esta realidade atual que implica nós lidarmos todos juntos com uma informação que é cada vez mais difusa, muito incerta, que é duvidosa, contraditória? Tu notas isso na tua vida como empresário? E que dificuldades é que te cria, no fundo? Sem dúvida. Paulo, começar por cumprimentar todos, a ti, à Dulce, à Vera, mas todos aqueles que nos estão a ouvir também. Este tema é, de facto, para alguém que tem que tomar decisões todos os dias, uma preocupação. Nós tomamos decisões que podem ter impacto noutras pessoas e, portanto, quanto mais importantes são as decisões, mais importante é que essa decisão seja bem tomada. E isso torna-se especialmente importante para um empreendedor que lidera uma empresa que produz que presta um serviço à sociedade que é crítico. Eu considero que a Medicine One presta um serviço desses, que é crítico à sociedade, e, portanto, se eu tomar decisões com base em informação errada, que levam a comprometer o desempenho da empresa e o valor que ela entrega à sociedade, isso tem impacto na vida dos funcionários da empresa, na vida dos milhares de profissionais de saúde, que é o nosso caso, a quem nós servimos, e na vida dos milhões de utentes que, sem saberem, são beneficiados porque os médicos a quem eles recorrem usam uma solução como a nossa. E, portanto, tomar decisões bem tomadas é essencial. Agora, todos nós, quando vemos uma informação que influencia as nossas decisões, nós não temos sempre a capacidade de distinguir o que é verdade daquilo que é mentira, não é? E fake news é no fundo, um novo nome para uma coisa muito antiga, que é mentira, não é? E a fake news mais antiga é aquela que disseram ainda os nossos pais não tinham pecado, que era certamente não morrerás. Adão e Eva tiveram dificuldade em distinguir essa fake news que lhes foi apresentada, e nós temos também. E é aqui que ser um empreendedor cristão tem as suas vantagens, ou seja, se eu preciso de ajuda para distinguir uma coisa que é verdade de uma coisa que é falsa, então eu tenho que pedir ajuda a Deus para que Ele me ajude a distinguir. E se eu estiver numa situação em que Deus está próximo de mim, ou por outras palavras, se Deus for o sócio maioritário da empresa, então naturalmente eu vou contar com Ele. Ele não tem nenhuma dificuldade em distinguir uma coisa certa de uma coisa errada, uma verdade de uma mentira, e vai influenciar-me de forma a que eu tome decisões que não comprometam
o plano que ele quer que eu siga. E, portanto, sim, este é um problema. Quanto mais importantes são as decisões, mais crítico é tu baseá-las em informação de qualidade, mas não acho que nós, como cristãos, devamos ver nisto um problema inultrapassável. Não, nós temos ao nosso alcance tudo o que é necessário para, apesar delas, continuar a tomar boas decisões. Muito obrigado, João Miguel. E obrigado, acima de tudo, fizeste uma transição para uma área, para a nossa vida mais espiritual, já desde o início, muito importante, e a reflexão que de facto nos trouxeste é muito relevante também por isso. Eu vou passar para a Vera, que está neste momento, penso eu que no Norte, não é? Apesar, bem-vinda à região de Lisboa e Val do Tejo, hoje como convidada aqui para o nosso programa. E de facto, pronto, a internet e a realidade daquilo que hoje é a informação, o modo como nós comunicamos, avançam muito mais rapidamente do que o direito, digamos assim. Mas eu penso que já algumas pistas nós podemos tirar. Nós hoje podemos dizer, por exemplo, que nos negócios já existe uma punição para a fraude, para aquilo que é o engano nos próprios negócios. Num contrato, nós já prevemos a possibilidade de ele vir a ser nulo quando alguém tem uma reserva mental. Mas como é que é no mundo desta informação que é global? Já está prevista uma punição para quem cria e dissemina notícias falsas? Isso já existe, Vera? Boa tarde, em primeiro lugar, agradeço o convite e a partilha deste momento com vocês. Tal como tu dizias há pouco, Paulo, não existe nada novo debaixo do sol. Aquilo que temos atualmente é um novo conceito. Fake news é uma nova forma de designarmos aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é falso. Em Portugal nós temos, em termos legislativos, temos vários contextos que punem um fenómeno destes. Porque dependendo do tipo de notícia que está em causa, pode estar a ser atingida uma pessoa, uma instituição, através de algo que não é verdadeiro e que está a atingir o bom nome dessa pessoa, a honra dessa pessoa, dessa instituição ou o visado dessa notícia. Isso tem logo tutela no direito civil, ou seja, pode dar direito a uma indenização por violação desses direitos à privacidade, direito ao bom nome, à honra, uma série de direitos. Depois também tem uma proteção a nível penal, ou seja, podemos estar perante um crime de difamação, que até é agravado se for a determinadas pessoas que têm outras responsabilidades em termos sociais, como por exemplo o ministro de culto. Se um ministro de culto for difamado no meio de comunicação social através de uma notícia que é falsa, isso tem uma punição mais grave. Depois também temos, a nível dos tribunais, a correspondente tutela, ou seja, as pessoas podem se queixar por esses factos. Em Portugal não existe, em termos legislativos, uma consagração deste conceito de fake news. Podemos dizer que a França foi pioneira. Em novembro de 2018 consagrou esse conceito e eu até vos digo como é que eles legislaram. Eles dizem que fake news são alegações ou imputações imprecisas ou enganosas, de facto, suscetíveis de alterar a sinceridade da votação. Porquê? Porque isto foi feito no âmbito de eleições. Considera-se que nesse âmbito é de tal forma grave que pode constituir um crime, pode dar origem a várias medidas, como retirar certas notícias dos meios de comunicação social, porque se considera que estão a manipular a opinião pública, até tendo em conta aqueles fenómenos que a Dulce já se referia, como em 2016 veio dos Estados Unidos da América. E por isso, só para vocês terem noção, este crime lá na França, neste contexto, é punido com pena de prisão até 1 ano e pode levar também a uma multa até 75 mil euros. Ou seja, é um fenómeno que tem uma tutela bastante abrangente. Só para vos dar também mais um lamiré sobre o fenómeno destas fake news no âmbito da era digital, nós temos já em Portugal uma lei do cibercrime que tem vários tipos de crime, como por exemplo a falsidade informática, mas com efeitos económicos, ou seja, é para enganar e para levar a uma lesão do património das pessoas. Mas
pode ser com outro tipo de interesses e que nós estamos a assistir, que venham a ser divulgadas nesse âmbito. Vera, nós temos aqui ainda 1 minuto antes de eu passar novamente a palavra aos nossos apresentadores, mas eu queria te perguntar muito rapidamente, se te preocupa ou não, até sob o ponto de vista da tua opinião, já menos, digamos assim, relativamente à lei, mas preocupa-te ou não o facto da tentativa de quebrar, digamos assim, este ciclo de desinformação que existe através das fake news e em geral, se para quebrar isso possa ser provocada ou existir determinado tipo de legislação que ponha em causa o direito à opinião, a liberdade de expressão, ou seja, mais controle sobre a informação neste objetivo de resolver este problema do que é falso. Sim, naturalmente que me preocupa, até tendo em conta tempos que nos precederam, até antes... Com a nossa mensagem, por exemplo. Sim, eu estava-me a referir ao fenómeno político, mas que depois também pode passar para a parte religiosa. Ou seja, aquilo que é perigoso é nós limitarmos a liberdade de expressão com base nesse argumento. Aquilo que eu entendo é que não deve ser limitada, ainda que depois possa ser contraposta por outro tipo de discurso. Ou seja, se há um discurso com o qual eu não concordo em termos religiosos, eu não o vou combater eliminando-o, mas sim expressando aquilo que eu entendo e expondo os meus argumentos, porque só assim é que a opinião pública ou a opinião dos nossos irmãos, das pessoas interessadas no fenómeno religioso, poderá ser esclarecida. Não é eliminando, porque através da eliminação, no meu entender, qual é a ideia que deixa? É que, então não tenho argumentos para o combater, então vou eliminá-lo. Não, se há outro entendimento, deve ter o direito de expressar a sua opinião, os seus argumentos, e a partir daí é que nasce aquilo que eu acredito em que nós vivemos e que a nossa religião também se insere, uma religião pluralista, ou seja, não temos que pensar todos da mesma forma, podemos debater de uma forma civilizada, tal como na sociedade, e a partir daí vai nascer a luz. E eu acredito que só assim é que podemos avançar. Muito bem, muito obrigado. Já tivemos aqui muitas pistas de discussão. Eu relevo muito daquilo que foi dito agora, finalmente, pela Vera, o facto de termos que nos autorregular na compreensão da diferença para não perdermos esta liberdade de opinião e de expressão. E eu passo imediatamente, desde já a emissão para o Daniel, e voltamos daqui a pouco com os nossos convidados. E antes de continuarmos este programa, gostava só de lembrar que, para quem está a assistir via internet, nós temos no nosso YouTube a possibilidade de interagirem connosco através do chat, ok? Se têm perguntas sobre a temática que estamos a desenvolver aqui esta tarde, por favor, escrevam-nas lá, teremos todo o gosto daqui a pouco de falarmos sobre elas também e até mesmo o Paulo Sérgio e a mesa de debate conversar sobre essas perguntas. De seguida, vamos acrescentar um toque feminino a este programa. Vamos ouvir um coro composto por senhoras jovens daqui da zona de Lisboa.
Estivemos afastados e sem pôr os pés nas nossas igrejas durante mais de 2 meses. Foi realmente difícil, mas a igreja não se prende com as paredes e com o telhado. A igreja é muito mais do que isso. A igreja são as pessoas, a igreja é você, sou eu, somos todos que estamos aqui, somos todos os que estamos a ver confortavelmente sentados em nossas casas, onde quer que esteja. Por isso mesmo, ao longo desta emissão, vamos ver o que é que as nossas igrejas de Lisboa e Val do Tejo andaram a fazer durante estes 2 meses de pandemia em que as nossas igrejas estiveram de portas encerradas. Vamos conhecer agora o que esteve a fazer a Igreja da Amadora. No momento em que o mundo passou a estar unido por uma mesma ameaça, vimos-nos forçados a afastar de família e amigos. A Igreja adaptou-se a esta nova realidade e, mesmo isolados fisicamente, permanecemos juntos e conectados. Sermões, reuniões bíblicas e de oração passaram a ser transmitidas pela internet, mas também por telefone para quem não tem acesso. As unidades de ação passaram a ser um grande pequeno grupo, onde irmãos continuaram a sentir-se parte importante na partilha e aprendizagem espiritual. Os momentos especiais abriram-nos as portas aos lares de quem nos aproximou um pouco mais do céu. O isolamento social não impediu a ação da ADRA, e os voluntários não se deixaram intimidar pelo momento, mas juntaram-se para levar um pouco do céu e o exemplo de Jesus aos lares dos mais necessitados. Mas de todas as atividades, quero falar-vos do Ministério da Criança, porque também as nossas crianças se viram afastadas dos amiguinhos, também as nossas crianças se viram privadas de ir à casa do Jesus. E se delas é o reino dos céus, é nossa responsabilidade levá-las aos pés de Jesus. Sábado após sábado, mesmo os mais pequeninos podem estar com os seus amiguinhos numa casa do Jesus muito diferente, mas onde podem rever os seus monitores e cantar juntos. Punha-se o desafio: como trazer também o momento de adoração infantil às nossas crianças? Todos sentimos saudades de ir à igreja, por isso trazemos um pouco da igreja às nossas crianças. Juntámos os materiais e decorações do espaço infantil e criámos um cenário, onde semanalmente é contada uma história bíblica, levando os nossos pequeninos a refletir sobre verdades espirituais. Lemos a Bíblia e oramos com elas. Porque se os adultos têm necessidades espirituais e a igreja age para as suprir, as crianças também as têm e não podem ser deixadas para trás. E apesar deste confinamento, esta onda dinâmica que inundou a Igreja Adventista, não parou. E temos agora notícias da Igreja de Lisboa Central. O projeto do livro surgiu durante o período de confinamento, depois da direção de jovens ver um projeto semelhante que se passou nos Estados Unidos, e decidimos em conjunto avançar com a distribuição de 500 livros em redor da Igreja Central de Lisboa. 500 livros do maior discurso de Cristo. Mas não tínhamos meios financeiros para o fazer e teríamos que ir atrás de uma solução. Em cerca de 24 horas conseguimos meios não para distribuir 500, mas 1000 livros via CTT para lares à volta da Igreja Central de Lisboa. Foi um projeto que Deus respondeu o dobro daquilo que nós queríamos distribuir. Não sabemos que impacto é que terá essa missão, mas sabemos que o Espírito Santo vai trabalhar em cada lar, em cada pessoa, para ler esse livro. E esperamos, acima de tudo, que possam ter iniciativas idênticas, porque o Senhor abençoa todo este tipo de iniciativas. Quanto maior for a iniciativa, quanto mais ousada for, Deus estará presente para ajudar. Nós reunimos todas as condições em 24 horas e conseguimos pôr o projeto em marcha. O apelo que eu faço é que as igrejas possam, em momentos de dificuldade, fazer projetos semelhantes.
e perceberem que Deus é um Deus dos impossíveis, mas também é um Deus que faz grandes milagres. E que quando colocamos um projeto e a nossa vida nas mãos de Deus, e através do Espírito Santo, tudo poderá ser alcançado. Este é o apelo que eu vos deixo. Voltamos a lembrar a todos os que nos estão a acompanhar confortavelmente em casa, que é como se estivessem aqui. E para parecer mesmo que estão connosco, nós queremos saber onde estão, de que igrejas são, quem é que nos está a ver esta tarde. Para isso pode usar o chat aqui da Igreja Adventista de Setúbal, o chat onde está a ser transmitido este programa da tarde. Portanto, diga de que igreja é e, claro, pode sempre fazer comentários a esta emissão especial preparada para si das Assembleias Regionais e pode também deixar comentários e questões. Pode participar ativamente fazendo questões ao nosso painel do nosso debate, à Dulce Neto, à Vera Ganhão e também ao João Miguel e quem sabe ao Paulo Sérgio também pode fazer perguntas, claro que sim. Portanto, sinta-se livre para usar o chat e para entrar em contato connosco. E é isso que vamos fazer agora, Daniel. E é isso mesmo, e falta só dizer uma coisa, também aceitamos beijinhos, também aceitamos abraços, mesmo com o distanciamento social. Sim, sempre, com estas máscaras difíceis que insistem em sair do nariz e a irem para o queixo. Temos aqui alguém que está também a acompanhar-nos, a senhora Wirandê Maria Santos Gomes, e ela diz: boa tarde, querida IAS de Setúbal, feliz sábado para todos. Muito obrigado. Feliz sábado também para si, para a sua família, para com quem está aí ao seu lado, ou não, não interessa, os amigos e toda a gente. Muito obrigado por esses votos. Temos outras, ainda são muito tímidas as expressões de interação aqui connosco, mas vamos ficar à espera. Temos aqui só alguns boa tardes, a Amélia Tavira, que é um membro aqui da nossa igreja em Setúbal. Saudades. Olá, boa tarde, Amélia. Temos a irmã Páscoa Folques também, boa tarde para si, para a sua família, um bom sábado também e obrigado por estar aí desse lado. Eu estou desejosa que as portas da nossa igreja se abram e se encham de membros, porque tenho mesmo muitas saudades de todos. Vamos então continuar a ver o que andaram a fazer as nossas igrejas nestes tempos de portas fechadas. Vamos continuar em Lisboa, desta vez com a igreja de General Ressadas.
E é com certeza muito bom nós vermos aquilo que as igrejas da região de Lisboa estiveram a fazer durante este tempo, em que infelizmente não podemos estar juntos. Nós estamos aqui em Setúbal com meia dúzia de pessoas, aquelas pessoas que nos permitem tecnicamente chegar até vós, os nossos apresentadores. Eu tenho a Dulce aqui ao pé de mim, nós temos de estar os dois com máscara. Não deixamos, e até há uma coisa muito boa nestas circunstâncias, nós deixamos de prestar menos atenção à forma como dizemos as coisas e ao conteúdo do que estamos a dizer. E esse é um bom esforço intelectual. E, portanto, a próxima pergunta que vou fazer é diretamente à Dulce, nesta nossa conversa sobre a pandemia da informação. Sei que vai ser um dos momentos, com certeza, as pessoas ainda não sabem, mas que eu pelo menos mais aguardo, porque tu vais nos dar alguns exemplos de notícias falsas, ou duvidosas, pelo menos, que circularam durante este momento de pandemia que nós vivemos em termos mundiais. E eu estou particularmente curioso em ver aquilo que nos trazes hoje. Bom, há uma expressão até que foi utilizada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia, que chama, ao que está a acontecer nesta pandemia, que chama de infodemia. Ou seja, a quantidade de circulação de notícias falsas que viralizam, até podemos usar agora aqui com muita propriedade o viralizam, que são divulgadas, é de tal forma intensa que já há esta expressão de infodemia. Só para teres uma ideia, em maio, agora não sei, eu não tenho números recentes, a Comissão Europeia registava diariamente 2.700 fake news sobre a Covid. Por isso, é todo um mundo que se abre aqui e um mundo extremamente perigoso, Aliás, até há pouco não referia isso, estava implícito no que ela estava a dizer, que além dos meios tradicionais de informação falsa, agora nós temos os bloggers, os instagramers, as influencers e os influencers. Cada um de nós é um produtor de informação, não é? E divulgador de informação. E esse mecanismo não está regulado pela lei. A Comissão Europeia pensa que em outubro terá algumas regras, porque os jornalistas, assim como assim, têm regras deontológicas, têm regras éticas, têm princípios, são responsabilizados, enquanto que os Instagrams, os bloggers, isso tudo não. As redes sociais também não. Há agora um consórcio do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, em que eles se autorregulam, mais ou menos. Mas pronto, é todo um mundo aberto. Então reparem, 2.700 informações falsas por dia. Imaginam a quantidade de informações falsas que não existem. São sobretudo em 3 grandes áreas. Na área dos falsos tratamentos, o que é que cura a Covid? Na área da prevenção, o que é que previne a Covid, e na área daquilo que nós muitas vezes chamamos de teorias conspirativas. De onde é que isto nasceu, porque é que isto existe, porque é que não existe. De certeza que já viram uma notícia a dizer que o álcool gel deixado num carro provocou incêndio que danificou a porta. É falso. É mentira, isso é impossível ter acontecido, até porque a temperatura teria que estar entre 365 graus a 400 para que um pequenino frasquinho com gel, com álcool gel no carro, na porta do carro, tivesse explodido. E, no entanto, nós vimos as imagens desse vídeo daquilo tudo a arder. Por isso, não foi seguramente só por aquele motivo. Já todos receberam um grande e-mail a dizer que não houve casos de Covid-19 em Pequim e Xangai. É mentira, houve casos, sim senhora. Também se diz que eles não estiveram fechados. É mentira, Pequim e Xangai também estiveram fechados. Também se ouviram umas imagens lindas de cisnes em Veneza, a dizer que cisnes cor-de-rosa tinham invadido Veneza. Não, aquilo era uma peça de arte, era uma intervenção artística. Alguém divulgou aquela fotografia e as pessoas acreditaram que havia cisnes cor-de-rosa em Veneza. A história do nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ter utilizado o Falcon da Força Aérea para ir buscar os netos à China. Não é verdade. Eles tinham ido lá no Ano Novo Chinês, mas vieram a Portugal nas férias do Ano Novo Chinês e já não voltaram. Todas estas questões, bom, nós encolhemos os ombros e sorrimos. Mas quando nos dizem
que um remédio caseiro com aspirina dissolvida em sumo de limão cura a Covid-19, ou que o chá de boldo cura a Covid-19, ou aquela famosa dieta alcalina que até tinha, que dizia o abacate, o dente-leão e o abacaxi, alimentos com pH alto ajudam a combater o coronavírus. Tudo falso, bastava olharmos para o pH de cada um dos alimentos e estava tudo errado. Quando é dito que se ingerir ou injetar desinfetante ou água oxigenada ou lexívia, que isso cura a Covid-19, e quando vemos isto ser repetido por altos líderes mundiais, então nós percebemos aquilo que eu estava a dizer há pouco, é que a desinformação pode ser uma questão de vida ou de morte. Eu recordo só que quando foi dito isso, que se injetasse desinfetante, que o número de chamadas para o Centro de Desintoxicação dos Estados Unidos explodiu, ou seja, teve um crescimento colossal. Por isso, há aqui uma série de informações terríveis para a minha saúde individual. Eu posso estar a prejudicar-me a mim, aos meus próximos e aos meus familiares, se eu não confirmo, se eu não vou verificar esta informação. Há também a descredibilização das instituições que eu referi há pouco, e depois há aqui outros objetivos políticos, não é? Quando nós vemos muitas falsas notícias a circularem sobre a China, e na China, que é um dos maiores, segundo um relatório da Comissão Europeia, a China é um dos países que mais produz fake news, e a Rússia também estava a produzir uma média de 500, sobretudo atacando os regimes democráticos, onde dizia que os países democratas não conseguiam combater a Covid e davam números errados. Quando se diz que isto é tudo uma invenção, que foi criado pelo Bill Gates ou por a fundação dele, e que de facto não há razão para termos isto é só uma gripezinha, um resfriadozinho, isto põe em causa não só a saúde, mas também a organização da sociedade como um todo. E por isso nós devíamos ser muito cuidadosos, muito cuidadosos naquilo em que acreditamos e naquilo que partilhamos. Eu agradeço imenso e os exemplos que nos trouxeste. Tinha mais. Nós recebemos muitos desses exemplos e nós a seguir vamos ver que efeito é que isto tem até do seu ponto de vista como cristãos, não é? Sim. Há um ponto importante que nós teremos que ver daqui a pouco, o facto de nós próprios vermos como cristãos que efeito é que isso tem no modo como acreditamos e naquilo que acreditamos. Mas eu queria ir desde já para o João Miguel, como já foi dito, e agora vamos entrar numa área em que ele realmente nos pode ajudar imenso, sem dúvida nenhuma, a compreender muitas das coisas que nós hoje temos mais dificuldade em compreender. João, a tua empresa trabalha principalmente nas áreas tecnológicas e da saúde. São duas áreas que se combinam naquilo que tu fazes, no fundo, e que são precisamente duas áreas muito sensíveis e que estão no centro dos debates atuais, que estão a avançar aceleradamente, quer a investigação científica na área da saúde, quer também o uso das tecnologias, e quando se, digamos assim, quando se sobrepõem, principalmente para fazer face à pandemia, nós ouvimos falar sobre muita coisa que muitas vezes não compreendemos. E eu lançava-te o desafio de nos ajudares a compreender quais são estas tendências novas da utilização de tecnologias para fazer face a problemas de saúde, mas em particular que nos ajudasse a compreender como é que se articula este binómio, esta dicotomia entre a segurança sanitária, ou seja, a saúde, e a liberdade individual no contexto destas aplicações de que nós ouvimos falar relativamente a quem está infectado, quem não está, quem esteve com quem, onde é que esteve, onde é que circulou, que nos ajudasse um bocadinho a compreender que mundo é que vem aí a partir de agora. Okay. Paulo, eu vou separar as duas questões, então. Muito bem, à vontade. A tecnologia no mundo da saúde teve dificuldade em entrar. A área da saúde foi das últimas a adotar a tecnologia como uma base de suporte a todos os processos de trabalho. No entanto, no momento em que ela entrou, ela tornou-se essencial. Hoje, num hospital, se um aparelho de ressonância magnética avariar, só esse pequeno setor do hospital é que para. Mas se o sistema de informação, como o que nós produzimos, o M1, que suporta todo o hospital, avariar, todo o hospital para. O hospital fecha, não consegue operar sem isso. E, portanto, esta peça de tecnologia em que nós trabalhamos, e outras empresas trabalham, tem uma importância vital. Nós, graças à transversalidade
da nossa ação, por acompanharmos todos os departamentos de um hospital, por exemplo, de um centro de saúde, uma clínica, conseguimos perceber o que aconteceu com a pandemia. E o que aconteceu foi dramático. Aliás, até uns dias antes de ser decretado o estado de emergência, as unidades de saúde, nossas clientes, tiveram uma quebra de produção entre 75% e 85% dos cuidados prestados. Isso não quer dizer que, de repente, 75%, 80% das pessoas que estavam doentes ficaram saudáveis. Não. Elas continuaram doentes, mas simplesmente deixaram de ter os cuidados que precisavam. E, em muitos casos, isso foi sinónimo de morte. Aliás, mais ou menos há 2 semanas foi publicado um estudo em Portugal, pelo Instituto de Saúde Baseada em Evidência, que mostrava que o crescimento da mortalidade por causas não Covid cresceu muito em Portugal durante o período da pandemia. E porquê? Porque as pessoas deixaram de ter os cuidados que precisavam. E é aqui que entra a tecnologia. A principal tendência neste momento é a adoção dos telecuidados, ou seja, é a digitalização de processos para que mesmo à distância um médico possa fazer o seu trabalho. Felizmente nós estávamos desde há muitos meses a trabalhar na solução de teleconsulta. Uma solução de teleconsulta é muito mais do que isto que nós estamos a fazer aqui. Nós estamos aqui a contar uns com os outros e quem não conhece bem o negócio da saúde pode pensar que é fazer um Zoom, é fazer um Skype ou algo do género, mas não. Há um processo que é muito mais complexo, que envolve a marcação do contacto, o pagamento, a admissão, a troca de informação durante a própria consulta, a prescrição eletrónica, etc. E, portanto, toda a tendência é que, neste momento, muitos dos cuidados que eram até aqui prestados presencialmente passem a ser prestados remotamente. E nem todos são elegíveis para este modelo, mas há de facto muita coisa que pode ser feita remotamente. É engraçado porque, como eu disse, nós estávamos a trabalhar já há muitos meses nesta solução, isto em termos de segurança, em termos funcionais é bastante complexo, em termos de engenharia é complexo, e foi exatamente no início do estado de emergência que nós concluímos o processo e que o lançámos no mercado. E esse sistema tem sido muito importante desde então. Houve já muitos milhares de consultas que foram feitas nesse modelo e isso, em muitos casos, faz a diferença entre a vida e a morte. Ou entre não ter um agravamento de saúde. Este eu diria que é provavelmente a principal tendência. Todo o nosso esforço neste momento, pessoas da tecnologia, é de melhorar as condições de trabalho dos médicos neste modelo de telecontacto, para que um médico consiga fazer mais coisas com o doente a 20, 100, a 300 km de distância. Okay. João, vamos guardar a segunda parte da pergunta para a próxima oportunidade, que é para dar a voz à Vera ainda durante esta ronda, e nós temos cerca de dois minutos para a Vera nos poder dar aqui a informação dela. Eu vou pegar aqui numa expressão que a Dulce usou, que é de que cada um de nós agora deixou de ser só um consumidor de notícias, portanto nós não recebemos só notícias, nós também acabamos por ser produtores e divulgadores de informação. Não vou usar o termo notícia, que é para a Dulce não ficar aborrecida comigo, mas nesse quadro de nós hoje sermos producers, produtores ao mesmo tempo de consumidores de informação, existe ou não uma responsabilidade individual que as pessoas devem ter ou que possam ser responsabilizadas no uso das redes sociais, nas caixas de comentários, de blogs? Existe e até que ponto é que ela deve existir, na tua opinião, Vera? Essa responsabilidade existe e é bom que exista, porque se assim não for, então as pessoas não vão ter filtros e vão dizer tudo aquilo que lhes vier à cabeça. Nós sabemos que as redes sociais são meios perigosos. Porquê? Porque uma coisa é eu estar aqui em frente a ti, Paulo, Dulce, João Miguel, e dizer-te algo, e ver a tua reação. Outra coisa é eu ter ali apenas a rede social, não ter a outra pessoa, nem estou a dizer nada em concreto dirigido a uma determinada pessoa, mas estou a expressar muitas vezes os sentimentos mais negativos que me vêm logo ao de cima sem ter qualquer ponderação e sem pensar 2 vezes sobre aquilo que vou ou não dizer. E há certas coisas que todos nós lemos nas redes sociais que nos causam alguma revolta, até temos aquelas expressões que podemos
pôr gosto, sentir raiva, choro, pronto, várias expressões que criaram nas redes sociais. É importante nós termos essa noção que podemos ser responsabilizados, não apenas em termos sociais, ou seja, as pessoas vão ver aquilo que nós escrevemos, mas também em termos penais. É algo que me acontece quase diariamente, receber queixas de pessoas que se sentem ofendidas com os comentários nas redes sociais, e nós temos que desenvolver investigações para tentar descobrir se foi mesmo aquela pessoa ou não, porque muitas vezes são perfis anónimos, perfis falsos, que são utilizados para comentar certas notícias com essas apreciações mais negativas. Por isso essa responsabilidade existe, e é bom que é uma responsabilidade a vários níveis, social, penal, familiar, pessoal, e talvez seja mais cauteloso deixarmos de comentar tanto nas redes sociais, porque é algo que nós fazemos instantaneamente, muitas vezes sem pensar e sem refletir e sem irmos fazer o fact-checking, ou seja, ver se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Obrigado pela resposta, Vera. Ok, João Miguel, relativamente às aplicações nesta era do Covid, são seguras, não são, põem em causa a liberdade? Qual é a tua visão sobre isto? Olha, Paulo, se calhar é melhor explicar como é que funcionam estas aplicações. Sempre que algum de nós vai fazer um rastreio, ele é registado numa base de dados central, e essa base de dados central fica com uma indicação de que eu, por exemplo, fui contagiado com a Covid, fica ligado a mim. Os dois grandes produtores mundiais de sistemas operativos, que são a Apple e a Google, estão a desenvolver uma aplicação que, em princípio, vai de forma autorizada aceder a essas bases de dados e saber que o João Miguel tem Covid. Nesse momento, felizmente não tenho, mas estou a dar um exemplo, mas imaginemos que eles vão lá, obtêm essa informação e conseguem ligar-me ao meu telefone. A partir desse momento, o meu telefone sabe que ele pertence a uma pessoa que esteve infectada. Então, quando eu ando na rua e estou próximo com outras pessoas, o meu telefone, de forma silenciosa, fala com os outros telefones e diz-lhes, olha, tu estiveste durante X tempo muito próximo de uma pessoa que está infectada. Não vai dizer que fui eu, que foi outra pessoa qualquer, não vai nunca identificar ninguém, mas a pessoa depois recebe um relatório a dizer que esteve de facto próximo de alguém e pode disputar as ações de cautelares para tentar saber se ela poderá ter sido infectada ou não. Quanto à confiança disto, Paulo, nós não podemos nunca ter a certeza. Eu acho que nunca nenhum de nós pode ser muito prejudicado, porque não há nunca dados pessoais envolvidos nisto. Agora, eu não sou capaz de dizer que outros não vão fazer disto uma oportunidade de negócio. Não posso também dizer que o vão fazer, mas eu acho que o sistema pode ser útil, pode acrescentar alguma coisa na prevenção, pode nos ajudar a compreender melhor os riscos a que estivemos expostos. Baseia-se no facto de que, para isto funcionar bem, quase toda a gente tem que adotar a aplicação e a partir desse momento, se isso funcionar, pode acrescentar-nos alguma coisa. Penso que não traz riscos grandes em termos de segurança, mas nós nunca podemos pôr a mão no fogo por nada, não é? Muito obrigado, João Miguel. Obrigado, Vera. Obrigado, Dulce, também. Eu vou encerrar esta segunda parte. Nós ainda temos mais 2 momentos e vamos ligar tudo aquilo que tivemos a dizer ao nosso testemunho cristão, mas eu, neste momento, gostaria de passar novamente a emissão ao nosso apresentador de hoje, o Daniel Faria. E tem estado a ser realmente momentos maravilhosos. Se, por acaso, só chegou agora à nossa emissão, não perca a oportunidade de ligar um amigo, uma amiga, um familiar, para também ele ou ela se conectarem connosco, está bem? Para não perderem esta possibilidade de estarmos aqui juntos nesta tarde de sábado. De seguida, vamos ouvir tons quentes de um coro de amigos e amigas africanos. Fiquem com eles. Et tout à coro, yo Africa, kukwete sanjo yo kumola akwetu akombe.
Siamba kukanye kweko. Siamba, siamba, siamba kukanye kweko. Siamba, siamba, siamba kukanye kweko. Caminhando pela luz de Deus. 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 Caminhando, caminhando, caminhando pela luz de Deus. Caminhando, caminhando, caminhando pela luz de Deus. 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 Caminhando, caminhando, caminhando pela luz de Deus. Caminhando, caminhando, caminhando pela luz de Deus. Xoxolosa, xoxolosa, mulher estava simela, simela, para sobre você. Xoxolosa, mulher estava simela, simela, para sobre você. Bueno e a baleca, mulher estava simela, simela, para sobre você. Bueno e a baleca, mulher estava simela, simela, para sobre você. Que vídeo tão animado que nos chegou esta tarde. Muito obrigada a cada participante que cantou esta música. Foi realmente muito bom poder ouvir. E agora vamos passar de imediato a ver o vídeo que a Igreja da Póvoa de Santiria preparou para nós. Foi um vídeo sobre a ADRA, porque a ADRA, neste momento de pandemia, houve muitas famílias que ficaram sem subsistência, sem emprego, muitas empresas em layoff. Têm sido momentos muito complicados para muitas famílias. Deus tem-nos abençoado muito, porque a ADRA em Portugal funciona muito bem e tem conseguido responder a muitas famílias. Vamos então ver o vídeo da Igreja de Póvoa de Santa Iria. Uma loja solidária era um projeto um bocado megalómano para as nossas posses, para as nossas condições, mas que no arranque um bocado de projeto louco, eu disse à Cleide, disse ao David, vamos arrancar com o projeto sem termos nada. É sempre muito bom a Junta de Freguesia estar neste tipo de projetos e mantermos aqui futuramente uma parceria que poderá ser muito mais do que agora, não é? É uma alegria para a ADRA Portugal poder estar neste evento, onde é aberta à comunidade a 6ª loja solidária da ADRA. Eu gostaria então de dar um abraço especial à nossa delegada local, à nossa vice-delegada, Cleide Bispo e Delmira Brás. Obrigada. Obrigada, Carmen. Por toda a vossa dedicação. Obrigada a nós também. Acabaram por ser as fundadoras de uma iniciativa pioneira, como ouviram, da Junta de Freguesia. Deus os abençoe e que esta loja possa ser realmente uma mais-valia na vossa comunidade. Ninguém pode desprezar o começo de pequenas coisas. Eu tenho certeza que esse projeto da loja Social ADRA, aqui no nosso distrito sobretudo, é um projeto que tem condições para crescer. Para mim, poder colaborar com a oferta desta matéria-prima para a transformação e produção deste mobiliário foi para mim um orgulho enorme e enche-me o coração poder ver a transformação do material que nós pudemos doar neste mobiliário que aqui tanta falta faz para a arrumação destas peças que vão servir outros. E esse é o nosso lema, é dar, é receber, né? Nós estamos recebendo, mas nós estamos dando. E isso é o nosso plano e espero que todos os irmãos, né, são
contar com os irmãos, possamos contar com os amigos. Tem doado muita coisa para nós. Com a pandemia, de 12 famílias que estávamos a ajudar, passou em menos de 10 dias para 28 famílias. De repente, em menos de um mês, estávamos com 46 famílias. E neste momento, passados 2 meses e meio, nós temos apoiado 72 famílias e, sinceramente, o número continua a crescer. Tivemos a ajuda do Banco Alimentar, de vários doadores que se juntaram a nós neste projeto, dos voluntários que nos ajudaram a que a loja pudesse estar aberta e que os alimentos pudessem ser distribuídos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecemos a todos quantos estiveram presentes, mesmo aqueles que estiveram conosco em oração. A esses o nosso muito obrigada, porque somente com as vossas orações podemos dar continuidade a este projeto. E continuamos com notícias das nossas igrejas ao redor e vamos agora até à Igreja das Paivas. Foi bom continuarmos a ver os vídeos da nossa região, da Igreja de Paivas desta vez, e agora vamos voltar à conversa sobre o assunto que nós aqui temos. Hoje já falámos sobre muita coisa, definimos o que é uma fake news, os perigos para a nossa sociedade, falamos sobre os avanços tecnológicos na área da saúde, como é que a legislação vê a responsabilidade pessoal nas caixas de comentários, nos blogs, nas redes sociais, e agora precisamos começar a fazer uma transição para a nossa vida como cristãos. E antes de fazer essa transição, nós ainda vamos ouvir a Dulce mais uma vez, com uma pergunta muito simples. Ela vai nos deixar simples para quem a faz, para quem a responde é um bocadinho mais complexa. Mas o que eu queria desafiar-te a fazer, e estamos agora com quem nos está a ouvir, é que nos deixasse alguns conselhos para nós deixarmos de ser pessoas muito informadas, e termos tanta informação, e passarmos a ser pessoas mais bem informadas. Eu penso que a qualidade da informação também é muito importante, e nós hoje temos de facto muita informação à nossa volta. Como é que nós podemos estar bem informados? Conselhos muito práticos. Okay. Gostava só de fazer aqui uma pergunta, já agora. Se tu fosse
passava por ser um homem, uma mulher, encapuçado, por isso, não, com máscara, agora até tem tudo a ver, uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum, por isso, um anónimo, e que te desse água com sal, porque isso cura a Covid. Ou, olhe, esteja muito atento, porque o Papa já lançou o decreto dominical, por exemplo. Tu acreditavas ou não? Era uma pessoa que tu não conhecias, nunca tinhas visto, não estava identificada, nem o rosto tu vias, e tu recebias essa informação. Eu acho que o bom senso era nós duvidarmos logo inicialmente da informação, não era acreditar, não é? Exatamente. No mínimo tu perguntavas quem é o Senhor, não é? Ora bem, com a informação que nos chega nas nossas redes sociais, nos nossos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Messenger, nós devíamos ter o mesmo tipo de cuidado, porque nós acreditamos em tudo o que nos cai na caixa do correio e não acreditamos num desconhecido que passa por nós na rua e nos dá uma informação. Esta é a regra base, é assim, quem é o Senhor? Quem é que lhe disse isso? De onde é que vem essa informação? Porque, reparem, há pouco falávamos nas fake news, só isto dava para uma tarde de debate. Porquê é que as pessoas acreditam nas fake news, não é? Às vezes nós pensamos, bem, vamos, vê-se mesmo que é mentira. Não é verdade, porque as fake news misturam a verdade com a mentira. Ponto 1. Muito, por exemplo, clássico, muitas vezes as fake news têm outra coisa que é, estão alojadas em sites que parecem ser sites de informação. O clássico das fake news era esse que eu há bocado ia referir, que é que Donald Trump, que o Papa Francisco apoiou Donald Trump, estava alojado num site que era WT05, parecia uma das televisões. É muito fácil baralhar. Depois, elas circulam mais rápido, mais longe e mais fundo do que uma notícia verdadeira. As pessoas têm tendência a acreditar mais facilmente numa mentira do que numa verdade. Terceiro, ou quarto, ou quinto, que já me perdi, elas jogam muitas vezes com as emoções. Em geral, as pessoas ficam irritadas, ou ficam felizes, ou ficam apreensivas. Por isso, há aqui um jogo de emoções nas fake news também que nos chegam por esta maneira. E por isso é muito fácil partilhá-las. Pois é, muito fácil partilhá-las, não é? Por isso elas distribuem-se muito, muito facilmente. Por isso, isto tudo, se aliarmos a isto tudo ainda, ou elas poderem ser feitas em inteligência artificial por bots, ou seja, com manipulação de vídeo, com manipulação de som, com manipulação de fotografias, é difícil por vezes detectar onde é que está a verdade e onde é que está a mentira. Há ainda um outro aspecto, que é as pessoas tendem a acreditar naquilo em que já acreditam. Por isso, se aquela fake news vier confirmar a minha ideia de que isto é tudo uma invenção e que a Covid não existe, ou que de facto o tempo do fim e o Papa já assinou o decreto dominical, então é mais fácil para mim acreditar. Há um jogo muito complexo na informação. Por isso, conselhos práticos. Ponto 1. Seja cético. Duvide. Peça explicações, mesmo que leia nos jornais e não numa rede social. Se apela à sua emoção, duvide ainda mais. Não perca o seu sentido crítico, nem a sua capacidade de questionar. Muito importante, leia a notícia toda. Leia a notícia, leia a informação toda. Isto são aspas. Não leia apenas o título. Há um estudo que diz que a maior parte das pessoas divulga os vídeos ou as mensagens que recebe sem sequer as ler. Apenas carrega no botão do partilhar ou do reenviar. Por isso, confirme a fonte e a autoria da notícia, mesmo que venha de uma pessoa credível. Veja de onde é que aquilo vem. Os jornais, já eu pouco dizia, têm muitos defeitos. Os jornalistas também falham. Também fazem fake news às vezes. Mas obedecem a regras e têm princípios básicos como o rigor, como o contraditório, como a confirmação. Nós costumamos brincar a dizer, se a tua mãe diz que te ama, vai confirmar. Checa isso. Copie o título para o Google ou para outro motor de busca e veja o que é que já foi dito sobre aquele assunto. Outra questão é, veja os factos, não opiniões.
Atenção que as fake news baralham factos e opiniões. Veja os factos que estão lá e tente confirmá-los um por um. É fácil, através do Google, por vezes, fazer isso. Se são estudos que são citados, vá ler o estudo. Muitas vezes há fake news que dizem coisas que não estão de todo no estudo. Veja a data do vídeo. Veja se existe o vídeo por completo e vá ouvi-lo, porque muitas vezes os vídeos são truncados. Na Igreja Adventista isso já aconteceu, com o Ted Wilson, já aconteceu várias vezes. Pergunta a quem partilhou a notícia de onde é que retirou e se confirmou essa informação. E não partilhe, se não tem a certeza que a notícia é verdadeira. Porque quem partilha uma mentira é mentiroso. Muito bem. Muito obrigado, Dulce. Eu dei um bocadinho mais de tempo porque achei que este assunto realmente era muito importante e é central, porque no fundo é aquilo que nos ajuda a distinguir na prática como é que nos devemos comportar face àquilo que nós temos dúvidas. Eu diria só mais uma coisa, Paulo, que é, se for uma informação qualquer de índole de saúde ou de estilo de vida, confirme com o seu médico. Se for uma informação sobre a sua igreja ou sobre o movimento adventista, ligue para o Departamento de Comunicação da Igreja Adventista e pergunte. Não partilhe nada sem confirmar o que é que está a partilhar. Muito obrigado, Dulce. Muito bem. Vamos passar para o João Miguel. João, nós vamos na mesma senda, vamos procurar este caminho de qual é a metodologia, de como é que procuramos informação, como é que nos preparamos também melhor sob o ponto de vista intelectual, mas também espiritual. Eu gostava que partilhasses um pouco connosco a tua experiência pessoal. Como é que tu, quando procuras uma informação sobre a tua igreja, um aspecto doutrinário, que método é que tu segues? Que conselhos é que tu nos deixas relativamente ao modo como tu te educas? Educas no sentido inglês da palavra, como tu procuras o aprofundamento dos teus conhecimentos. Muito bem. Olha, Paulo, esta é uma questão mesmo muito, muito interessante para mim. Porquê? Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós procuramos conhecer Deus. E chamamos a esta ciência de conhecimento de Deus a teologia. E a teologia, ao contrário das outras disciplinas, das outras ciências, ela não pode ser estudada da mesma forma. Porquê? Porque nós não podemos sentar Deus numa cadeira para lhe fazer perguntas, nós não podemos observar Deus ao microscópio, não podemos levar para um laboratório, não o podemos observar com um telescópio. Nós temos que começar por compreender que tudo o que conhecemos de Deus foi aquilo que Ele decidiu revelar-nos. Nós não sabemos nada de Deus que Ele não tenha decidido dar-se a conhecer. E isto faz com a consciência desta realidade, faz com que o nosso método de estudo tenha que ser diferente do método de estudo das outras ciências, das outras disciplinas. E, portanto, a primeira coisa que eu faço no meu estudo individual é conversar com Deus sobre isto, sobre a minha incapacidade de progredir no conhecimento dele e pedir-lhe que ele faça o que já fez até hoje, que é que ele me ajude a compreender um pouco mais, ir mais longe, compreendê-lo melhor. E, portanto, é um exercício de humildade que tem que ser genuíno, não pode ser uma fórmula como um ave de sésamo, não. Nós temos, de facto, que acreditar que não temos capacidade para aprofundar o nosso conhecimento em matérias que são complexas. Naturalmente que eu estou a falar de matérias em que não há tanta informação e, portanto, nós precisamos são mais complexas de conseguirmos progredir. Há muita informação que temos excelente material e é mais fácil estudá-la, mas mesmo nessa, para que nós compreendamos bem as coisas, nós precisamos de ajuda de Deus para compreender aquilo que de facto lá está. Depois nós temos que ser cuidadosos com as fontes. Nós, felizmente, os 40 anos de estudo da Bíblia que eu tenho dizem que no mundo adventista os autores adventistas produziram dos melhores materiais disponíveis no planeta sobre teologia. E isso é fantástico, porque aumenta-nos a segurança. Não precisamos de ir muito longe para encontrar as melhores fontes. E a minha terceira recomendação depois é que nós façamos esse estudo de forma afincada, como tudo. Nós temos que trabalhar muito, temos que nos dedicar para conseguir resultados. E quem quiser progredir no conhecimento de Deus é uma coisa extraordinária, mas naturalmente precisa destas três coisas. Humildade para reconhecer que precisamos de ajuda para progredir nesse conhecimento, ter boas fontes e depois ser afincados no trabalho do estudo.
Deus vai recompensar-nos com coisas extraordinárias e nós vamos ver no texto coisas que não estão explícitas, mas que estão implícitas, mas que estão lá e que, em alguns casos, gerações antes de nós dominavam esse conhecimento e por diversas razões elas perderam-se, mas estão lá e Deus quer que nós progredamos nesse conhecimento dele. Muito obrigado, João Miguel. A pergunta para a Vera, a quem peço que ligue o microfone desde já, é precisamente a mesma. Como é que tu te mantens informada sobre a tua igreja, em primeiro lugar, mas também sob o ponto de vista generalista, da própria informação? Tens algumas regras pessoais com que queiras partilhar connosco, com quem nos ouve? Em primeiro lugar, ia perguntar se me estão a ouvir. Perfeitamente, podes avançar. Okay. Então, começando pela informação mais de caráter generalista, eu tenho um princípio que é consultar o Diário da República, que é o jornal oficial da nossa República Portuguesa em que vivemos. Atualmente, há muita legislação sobre o tema da Covid, há um ficheiro lá dentro acessível a toda a gente, onde podem consultar toda a legislação que está relacionada com o Covid. É importante porque muitas vezes também existem fake news relativamente a generalista. Há pouco tempo falava com uma amiga e colega que vive na Alemanha e ela partilhou algo comigo que me deixou a pensar. Não sei se sabem quanto tempo é que demora um telejornal na Alemanha. Um telejornal normal demora 15 minutos e um telejornal alargado para eles é 30 minutos. Ou seja, os nossos telejornais, que atualmente alguns duram mais de 2 horas, deixam-me a pensar porque é que há necessidade de serem tão longos. E então eu tenho tendência para procurar telejornais mais reduzidos e mais concisos, penso que são mais objetivos, os órgãos oficiais, mas em termos mundiais também gosto de perceber diferentes realidades, ainda que também numa cultura ocidental. Por exemplo, gosto de consultar as revistas da Austrália. Os nossos irmãos na Austrália têm uma forma de viver a religião muito objetiva, falam de temas que nós aqui provavelmente não veríamos abordados em revistas oficiais da nossa igreja. Nos Estados Unidos também falam com uma abertura bastante grande e depois existem também alguns órgãos de comunicação adventistas que não são apoiados por nenhuma organização da nossa igreja adventista, mas que são independentes, quer objetivos, quer do humor, e eu aconselho-vos também a procurar e a recorrer a esses meios. Muito bem, muito obrigado, Vera. Eu, antes de passar a emissão, temos aqui algumas perguntas que estão a chegar aqui do chat. Há 2 em particular que eu gostava de ver respondidas. Uma que eu vou, se não se importam, tomar a iniciativa de a responder. Ela é uma questão que tem a ver com os direitos que foram cerceados, digamos assim, por motivos do estado de emergência. E a pergunta que foi colocada pelo Carlos Ferreira foi: quando foi decretado o estado de emergência, as manifestações foram proibidas. Será isso um exemplo do que pode ser no futuro em relação ao sábado? É muito interessante porque eu próprio, a Igreja em geral, e como responsável da liberdade religiosa e dos assuntos públicos, nos confrontamos com esta questão de um estado de emergência. Só tinha acontecido por altura de 25 de Abril, nos últimos 45 anos não tinha havido nenhum estado de emergência, portanto, eu próprio nunca tinha vivido nenhum estado de emergência no nosso país. E o que eu devo dizer aqui como testemunho, e é importante que os irmãos também o saibam, e todos aqueles que nos estão a ouvir, é que, de facto, o estado de emergência que Portugal viveu foi necessário porque houve algumas medidas que, sem o estado de emergência, o artigo 19 da Constituição, não poderiam ter sido tomadas legalmente sem essa cobertura. Mas houve uma ponderação muito grande, e eu estou a dizer isto passado já este tempo, desde o dia 2 de maio, quando terminou o estado de emergência, uma ponderação de proporcionalidade do que deveria ser restrito relativamente às liberdades quanto ao estado de emergência. É óbvio que ainda hoje nós estamos cerceados naquilo que é a liberdade de reunião, ainda existem limitações de ajuntamentos espontâneos ou de eventos organizados, isso ainda existe hoje, existe uma limitação ao direito de reunião. O direito de circulação ficou várias vezes cerceado quando as pessoas não puderam mudar de concelho nos feriados da Páscoa e do 1º de Maio, por exemplo. Mas, por exemplo, em relação àquilo que era a liberdade de culto, eu devo relembrar aqui que as próprias comunidades religiosas em Portugal, incluindo a nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, já tinham, pela percepção do perigo social que existia
pelo avanço de pandemia, tomado a iniciativa de encerrar os seus espaços de culto no momento em que eles foram obrigatoriamente encerrados. Nós, por exemplo, encerramos dia 13 de março, uma sexta-feira, dia 14 já não abrimos, e o estado de emergência foi decretado, ou começou a ter efeitos, a partir do dia 17. Portanto, se ele é voluntário, nós não podemos compreender como estando cerceado, digamos assim, determinado tipo de liberdades de culto, de consciência ou de religião. E esse é outro aspecto. É que, embora nós tenhamos estado cerceados do direito de nos reunirmos, nunca ninguém nos obrigou a mudar de religião, nunca ninguém nos obrigou a abandonar a religião ou a dizer que pertencíamos a uma religião diferente. Pelo contrário, virtualmente, nós estivemos mais unidos do que se calhar nunca, todos juntos. E realmente não devemos confundir o que é voluntariamente abdicar de uma liberdade de culto por motivos sanitários com aquilo que é a liberdade de consciência e a liberdade de religião. Isso não aconteceu. Agora, uma coisa é certa, que a pandemia mudou o modo como nós vemos o mundo, como nos reunimos, como estamos uns com os outros, eu diria que sim. Então os primeiros que viram cerceadas a sua liberdade foi a nossa liberdade interior de fazermos determinadas coisas que não podemos fazer pelo perigo de nos infectarmos e de infectarmos outras pessoas. O que é que isso, se isto é um teste ou não para tempos que virão, com certeza que sim, o modo como respondermos a isso será também a resposta que iremos dar no futuro. Eu tenho aqui estás aí, João Miguel, tenho aqui uma pergunta muito difícil para ti, muito específica. Tens aqui um técnico que trabalha na Novo Tempo, que é o Joel Calado, que deixou uma pergunta muito precisa relativamente a uma coisa que tu disseste. Vamos ver se tu vais querer responder. Diz assim, pergunta João Miguel nós conhecemos o funcionamento das aplicações da Google e da Apple, mas e aquelas que foram implementações feitas por terceiros que não são em código aberto? Por exemplo, em Moscovo e na Rússia havia aplicações que obrigavam as pessoas a tirar fotografias para mostrar que estavam no seu confinamento. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Aquelas que não são reguladas por entidades como, por exemplo, a Google e a Apple. O que eu tenho a dizer sobre isso é muito simples, não confiem, ponto final. Ok. Nós só poderemos confiar em aplicações que tenham acordos com os Estados. Ou seja, a União Europeia, o governo português vai ter que estabelecer um protocolo com estas empresas para dar acesso aos dados e elas vão ter que se comprometer com um determinado comportamento, com uma determinada conduta para que as aplicações possam funcionar. Sem isso, eu diria, não confiem, ponto final. Muito bem. Muito obrigado, João Miguel. Nós vamos avançar para os nossos apresentadores. A emissão é vossa a partir de agora. E daqui a pouco já vamos olhar para o nosso chat do YouTube, portanto, se está no vai, não vai para nos dar um olá e um boa tarde, é agora, deve aproveitar. Vamos agora ouvir um grupo de cantores que são de vários países da Europa e que se reuniram, ainda antes de toda esta pandemia, claro, na Holanda, para gravar este vídeo, One Way. I believe in the bread of life. I believe in the light of
E nós continuamos com esta fantástica interação nesta tarde de sábado, consigo, aí em casa, através do nosso chat. Temos aqui vários comentários, gostava aqui de distrair aqui alguns. Olá, Ana Paula, obrigado pelos beijinhos, obrigado por essa presença calorosa através do chat. Olá também à nossa querida Rosalina Gonçalves, que escreve da IASD, da Baixa da Banheira. Boa tarde, irmãos, feliz sábado, parabéns pelo programa, muito obrigado. Que Deus abençoe e cure todos aqueles que estão doentes com esta pandemia. Que assim seja, irmã, muito obrigado. Também temos aqui a ressaltar outros comentários, este particularmente carinhoso, da nossa querida Belmira Guilherme. Olá, olá, bom sábado a todos os amigos e irmãos. E por que não, beijinhos e abraços aos molhos. Muita força, paz e muito amor. Igreja, claro, Torres Vedras, pequena, mas amorosa. Olá, Torres Vedras, obrigado por se juntarem a nós neste momento também. E também não queríamos deixar aqui de ler mais dois comentários do nosso irmão António Amorim, o presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, que nos deixa também um grande abraço a todos na região eclesiástica de Lisboa e Val do Tejo. Irmão pastor, muito obrigado também por o seu comentário aqui ao nosso programa e a este momento. E terminando aqui este tempo que dedicamos aqui às redes sociais, também ler que estamos a ser vistos no Rio de Janeiro, temos comentários do Rio de Janeiro, temos comentários da região de Mato Grosso, no Brasil também, Minas Gerais, Brasil, recebam o nosso abraço também daqui de Portugal, está bom? Sabemos que o povo brasileiro é um povo de abraços também, e nós também, Portugal, gostamos de abraços. Obrigado. Gostava também só de terminar. Obrigado, irmão Paulo Macedo, pela explicação. Referia-me a um contexto de necessidade global prescindir de certos direitos para um bem comum geral de todos. Ou seja, há aqui uma interação de todas as pessoas que nos estão a assistir. Obrigado por isso, obrigado por terem participado também através do chat. Entretanto, avançamos. Sim, vamos avançar e vamos continuar a ver os vídeos que nos chegaram das nossas igrejas. Agora vamos ver o vídeo de Setúbal. A ADRA de Setúbal, a ADRA de todo o Portugal, claro, é muito ajudada também pelo Banco Alimentar. E o Banco Alimentar do Porto, por ano, recebia 40 pedidos de ajuda e durante estes tempos de pandemia chegou a receber 60 pedidos de ajuda por dia. Foram tempos muito difíceis para a ADRA, mas a ADRA teve resposta. E agora vamos então ver o vídeo da ADRA da Igreja de Setúbal. Em tempos difíceis como estes, sabíamos que tínhamos que continuar com a nossa missão. Achámos que não podíamos parar de dar as respostas efetivas à crescente necessidade de quem conta connosco. Mantivemos parcerias, desenvolvemos outras, sempre em busca do melhor. Recebemos novas mãos para nos ajudar num voluntariado orientado para o momento. E porque, para nós, ADRA, amar, cuidar, não são apenas verbos, continuaremos. E o melhor destes momentos apoiados pela tecnologia é, sem dúvida, esta capacidade que temos e que nos é dada por essa tecnologia de saltarmos rapidamente de um lugar para o outro. Vamos até ao Vale Queimado. Queremos cumprimentar com um abraço virtual todas as irmãs e os irmãos que hoje se juntam em louvor a Deus nesta Assembleia Digital, mas feita por igrejas e pessoas reais. A Igreja do Vale Queimado, à semelhança das outras igrejas do nosso país, teve de se adaptar a uma nova forma de se congregar. Contudo, embora inicialmente a nossa igreja fosse constituída maioritariamente por utentes do lar, hoje temos mais de 50 membros fora da instituição que adotaram esta igreja para ser a sua igreja. Infelizmente, fomos os primeiros a receber a triste notícia
que a Igreja teria de fechar portas sem perspectivas de nos voltarmos a congregar tão cedo. Felizmente, para os membros utentes do lar, as portas nunca estiveram fechadas. Puderam sempre acompanhar dentro da Igreja a programação de sábado pela TV Novo Tempo e durante a semana a recapitulação da lição da Escola Sabatina através do canal da Capelania Lápis Sul no YouTube. Infelizmente, o grupo de membros não utentes, ficando privados de se reunir na Igreja, começou a ter a sua escola sabatina particular via Zoom, o que tem mantido a comunhão e a união entre todos. Também temos tido a bênção de ter várias crianças na nossa Igreja e para que pudessem continuar a encontrar-se e a ter apoio espiritual, os juvenis e adolescentes têm-se reunido todos os sábados através da aplicação Zoom. Também o grupo de desbravadores, mesmo à distância, tem-se mantido ativo e unido, com a sua programação e dinamizando o clube com diversas atividades. Agradecemos a Deus, pois apesar de todas estas dificuldades, o Senhor colocou ao nosso dispor todas estas tecnologias que nos permitem estar perto, mesmo que estejamos longe. Gostaríamos de terminar com um texto bíblico do apóstolo Paulo, onde ele diz: porque, embora esteja fisicamente longe de vós, em ordem e como está firme a fé que tem em Cristo. Colossenses 2:5. Um abraço de todos os irmãos e as irmãs da Igreja do Val Queimado. Muito obrigado por continuar connosco. Acabamos de ver os vídeos da Igreja do Val Queimado, da ADRA de Setúbal. É bom ver que a nossa região esteve sempre ativa durante todo este tempo. Nós vamos agora iniciar aquele que vai ser o momento final de reflexão sobre o tema que aqui nos traz hoje. E eu vou de imediato passar a palavra à Dulce, perguntando-lhe algo que é particularmente importante para a nossa Igreja, que é, nós ouvimos aqui as tuas explicações sobre o que é uma fake news, deixaste os teus conselhos sobre como é que alguém se pode manter mais bem informado na procura daquilo que deve ser o conhecimento, do seu conhecimento pessoal. Tu vês alguma realidade paralela entre aquilo que está a acontecer na sociedade, sob o ponto de vista geral, da fiabilidade, da credibilidade das notícias, os efeitos que isso tem? Tu vês um paralelo, ou pelo menos uma sobreposição na nossa Igreja, da importância deste assunto? E se sim, o que é que nós podemos fazer para combater isso? E se não, o que é que nos protege? Eu não sei se a tua resposta vai ser sim ou não. Aliás, como já se percebeu daquilo que eu tinha dito antes, não é? Que já referi a alguns exemplos, sim, isto passa-se muito na nossa Igreja e eu acho que uma agravante, que é, como somos uma comunidade, acreditamos que toda a gente que faz parte desta comunidade está imbuída do mesmo espírito e temos muito boa fé, ou seja, se um irmão meu partilha uma informação, a minha primeira reação é acreditar, porque não é um desconhecido. O problema é que aquele irmão que partilhou vindo de um outro irmão e de um outro irmão e de um outro irmão. Há aqui uma cadeia que na origem pode ter de facto um desconhecido, não é? Por isso, o que se passa na sociedade repete-se na nossa comunidade e no nosso meio adventista. Já todos receberam vídeos sobre o decreto dominical, sobre a participação do Presidente da Conferência Geral, do pastor Ted Wilson em movimentos ecuménicos, sobre um outro que dizia que a Igreja Adventista tinha sido banida da Rússia. Este, aliás, já passou várias vezes, em vários anos. De vez em quando lá vem outra vez. Ou outra que dizia que um colégio adventista do Ghana tinha banido os muçulmanos das suas salas. Há sempre isto a correr e estas notícias são todas falsas, Vimos que há uns tempos atrás todos tínhamos que fazer orações por uns missionários que estavam a ser mortos, já não me lembro onde. Aquilo era muito antigo, nem sequer se estava a passar agora. Isto é de tal forma que o pastor Ted Wilson até já teve que vir publicamente desmentir alguns desses vídeos. Alguns tinham fotos distorcidas dele, outros tinham um vídeo que estava amputado, que estava editado e que estava todo trocado. Havia até um em que ele dizia que queria acabar com a reforma protestante, por exemplo, não é? E ele era precisamente ao contrário daquilo que ele tinha dito.
as notícias recorrentes de que o Papa se encontrou com o Presidente dos Estados Unidos para acordarem um decreto dominical, também levou o pastor Ted Wilson a fazer uma declaração pública, ou seja, estas são questões que parecem ser de sumenos importância, mas que não são, porque nos descredibilizam. E não há só esse fator de descredibilidade, como também um fator de estar a divulgar informações que não são verdadeiras e, portanto, que só podem envergonhar o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de verdade e o nosso compromisso é um compromisso com a verdade, e por isso nós somos o povo da verdade, o povo do livre. Devíamos ser muito, muito cuidadosos com aquilo que nós partilhamos, com aquilo que nós divulgamos. Eu volto a repetir aquela ideia: quem partilha uma mentira, mentiroso é. E nós não temos nenhum pacto com a mentira. Por isso devemos ter aqui os mesmos cuidados que temos nos outros, verificar a fonte, falar com o departamento de comunicação a saber se é verdade ou não, confirmar com o pastor da igreja local, ver quem é que mandou aquilo, perguntar a quem nos mandou de onde vem a informação e, sobretudo, na dúvida, não partilhar. Muito obrigado, Dulce. João Miguel. Já tive aqui uma moção, era o que estava a faltar. João Miguel, esta pergunta vai ser para ti agora também. Na mesma linha, mas falando agora do momento específico em que nós estamos a viver. Nós conhecemos-nos há muitos anos, se calhar a Igreja Nacional, alguns não saberão, mas parece uma referência da Igreja de Coimbra, um ancião. Eu lembro-me bem do início dos anos 90, passar muitas vezes pela tua igreja por razões pessoais, e já nessa altura tu eras uma referência da tua igreja. Não querendo com isto estar a dizer que és menos jovem de maneira nenhuma. Mas, para além disso, já foste presidente da ASI, aqui em Portugal também. Pertences neste momento ao Conselho Consultivo Editorial da Novo Tempo. E eu gostava de ver, que partilhasses com os nossos irmãos a tua visão sobre que oportunidade é que tu viste e que vês no momento que nós estamos a passar, sob o ponto de vista do testemunho. Ou seja, como é que tu vias o testemunho da Igreja até fim de fevereiro de 2020? Como é que o vês neste tempo, quer na tua igreja local e quer no mundo virtual? O que é que está a acontecer com a forma como a Igreja Adventista partilha a sua fé neste momento, João? Olha, Paulo, eu acho que nós não podemos, como igreja, ficar indiferentes ao que se está a passar, ou sequer a pensar que tudo voltará daqui a algum tempo ao que era antes. O que era antes era um problema em si mesmo. Eu acho que muita coisa está a ser transformada, e nós, como cristãos que ansiamos pela vinda de Jesus, que amamos os outros e queremos que eles estejam preparados também para receber o nosso bom Deus, temos que olhar para isto como algo sério e algo que vem para ficar. Satanás é exímio a tirar partido das plataformas digitais, tem muita gente do lado dele a produzir conteúdos para nos distraírem com 1001 coisas para afastar a nossa atenção daquilo que de facto conta, e eu acho que nós temos que conseguir dar luta a esse esforço que ele faz. Do nosso lado nós temos Deus, que é mais poderoso que ele, e eu acredito muito que aquilo que estamos a viver e os tempos que aqui vêm vão dar uma maior importância a conteúdos de boa qualidade que podem ser passados pela nossa comunidade para um grupo vasto de pessoas, mas que os ajude a aproximarem-se de Deus. Ou seja, eu acho que nós temos que, se calhar, que repensar um pouco as iniciativas evangelísticas que fazemos, temos que as adaptar, temos que apostar em primeiro lugar na produção de conteúdos de grande qualidade. Não de grande quantidade, mas de grande qualidade, focado naquilo que interessa, nas dificuldades que as pessoas têm, porque nós temos conteúdos extraordinários para darem resposta aos principais problemas das pessoas. Temos que adaptar a forma como eles passamos, temos que usar os canais onde as pessoas neste momento estão ligadas e para que a nossa mensagem, que é uma mensagem que salva vidas, passe. É o que Deus espera de nós. Ele vai nos dar orientação para isso, vai nos dar sabedoria para produzir esses conteúdos e vai nos dar sabedoria para tomar as decisões corretas sobre por onde começar, o que preparar, como difundir, etc.
deu-nos os talentos, dar-nos os recursos, e portanto eu acho que nós não devemos ignorar tudo isto que está a passar e devemos repensar um pouco as nossas estratégias para este novo mundo. Muito obrigado, João. E também é verdade, e devemos dizê-lo até porque a igreja que nos está a ver com certeza o sabe também, que a igreja a que tu pertences, a igreja de Coimbra, estava a fazer essa transição já há bastante tempo, com uma preocupação de centrar o seu programa e os seus conteúdos naqueles que estavam a ver em casa também, e que agora não teve uma grande dificuldade em adaptar-se a este momento, por já estar a pensar assim também. Vera, a minha pergunta para ti... Desculpa, diz sim. Ia só dizer com resultados muito bons, ao ponto de nós, já há muito tempo, termos todos os sábados mais gente a assistir pelo canal virtual da Igreja Adventista de Coimbra do que lugares sentados na igreja. A igreja está cheia, mas do lado de fora há mais gente ligada à Igreja de Coimbra do que lá dentro, e portanto isto mostra a importância que estes novos canais têm na passagem do conhecimento de Deus. Muito bem. Vamos para a última pergunta, nós estamos praticamente a terminar, mas ainda queria ouvir mais uma vez a Vera, a quem vou pedir que vá ligando o seu som enquanto que eu faço a pergunta. A pergunta é basicamente a mesma, mas centrando mais na questão individual, Vera. Eu gostava que as pessoas, muitas delas sabem quem tu és, se calhar não te veem com tanta frequência. Nós conhecemos-nos assim em 2007, 2008, quando tu foste impedida de fazer o teu exame de acesso à ordem por causa do sábado. Iniciaste uma batalha legal depois a seguir para não ser escalada ao sábado no teu trabalho. Pela graça de Deus, o Tribunal Constitucional em Portugal reconheceu. Portugal realmente tem uma lei e um cumprimento da lei sob o ponto de vista de liberdade religiosa que é extraordinário, e tu e a maneira como exerces a tua profissão são um exemplo disso. E para além de magistrada, tu também hoje portanto, fazes parte do Conselho Consultivo de Liberdade Religiosa, és uma anciã da tua igreja, uma pessoa que é ouvida também, a quem muitas pessoas recorrem. Eu penso que as pessoas estão com curiosidade para saber como é que tu avalias e vês o momento que nós estamos a passar e até que ponto é que pessoalmente te influenciou, sob o ponto de vista na tua fé, no modo como tu cultuas, no modo como tu hoje dás testemunho. Eu estou curioso em saber, e as pessoas com certeza também. Este período fez-me pensar sobre esta questão da liberdade religiosa, até por causa de uma coisa que tu dizias há pouco, porque no estado de emergência a liberdade de culto pode ser comprimida, mas a religiosa e a de consciência não pode. E aplicando isso a mim, o que é que eu posso dizer? A liberdade que eu tenho de estabelecer um relacionamento com o meu Deus é algo muito pessoal. E isso não pode ser limitado. Não pode ser limitado em qualquer circunstância da nossa vida. Este tempo veio-me dizer que eu preciso de ter um relacionamento mais próximo, e há algo muito mais importante do que eu ir ao sábado à igreja, que é algo que eu também acredito que é importante, mas mais importante do que isso é o relacionamento diário que eu tenho com o meu Deus e a influência que Ele quer ter em mim, em primeiro lugar no meu trabalho, na forma como eu analiso a vida concreta das pessoas e na forma como eu partilho isso com as pessoas que me rodeiam. Esta limitação veio-me trazer essa ideia do que é verdadeiramente essencial e aquilo que não pode ser limitado na minha liberdade. Isso é algo que nós temos que aprender, porque não sabemos até se no futuro nem vamos poder ter estes meios digitais para nos auxiliar nesta forma de nós cultuarmos ao sábado. Podemos não ter essa possibilidade. E como é que vai ficar a nossa fé nesse momento? Então aquilo que eu estava a dizer é, mesmo que isso aconteça, dar mais um segundo, só para ver se volta ao sinal da Vera. Ainda vai existir. E isso vai permanecer até ao fim. Isso vai ter uma influência real na minha vida. Eu creio que este tempo está a querer salientar esse aspecto na minha vida e na vida de cada um de nós. Que mais importante do que o relacionamento formal, exterior, a perspectiva coletiva do culto, é a nossa relação individual com Deus e diária. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado pela presença do João Miguel, da Dulce, da Vera entre nós, por terem tirado tempo para estarmos com a nossa igreja aqui desta região de Lisboa e Val do Tejo.
Ao mesmo tempo em que nós estivemos aqui, as várias regiões do país estiveram reunidas. Eu tenho informação que houve mais de 1000 pessoas na reunião das várias regiões através do YouTube, e é muito bom nós termos esta possibilidade. Eu gostaria de terminar com um pequenino texto que está em 1 Tessalonicenses 5, mas explicando um pouco porque o escolhi para terminar este momento convosco. No final dos anos 90, início dos anos 2000, começou-se a estudar um pouco o efeito que o mundo virtual, aquilo que chamamos a internet, iria ter sobre a sociedade. E é curioso porque naquela altura quase todos os teóricos, sociólogos principalmente, e pessoas preocupadas com a influência da tecnologia na vida da sociedade, diziam que havia 3 pontos principais em que a sociedade iria mudar. Porque a internet iria permitir uma globalização do conhecimento que faria com que as pessoas pudessem, em primeiro lugar, aumentar o seu grau de participação na vida pública, na vida social. Em segundo lugar, iria aumentar o seu sentimento de pertença, de que pertencem a um grupo maior do que elas próprias, que é o grupo da humanidade. E em terceiro lugar, que iria aumentar a sua liberdade, porque iriam poder exprimir-se de uma forma como nunca foi possível, de estar ao mesmo tempo em todo o lugar. Era uma forma extremamente otimista de ver os efeitos que iria existir através do mundo virtual na sociedade. A pertença, a participação e a liberdade iam ser muito maiores. E de facto foram-no, mas infelizmente nem tudo foi para o bem. Porque a este grau de participação, nós sentimos cada vez mais no ruído que ela gera, temos menos voz. Porque a este grau de pertença não fez com que a humanidade falasse a uma só voz, mas que se tribalizasse nas suas opiniões e na forma como vê o mundo. E porque a este sentimento de liberdade, ao mesmo tempo, vem um controle muito maior sob o ponto de vista tecnológico do que alguém já esteve sujeito na história. Porque há sempre o bom e o mau em cada instrumento, em cada ferramenta que existe. E nós isso também passamos na nossa vida. E o que nós procuramos aqui hoje fazer, acima de tudo, não é resolver os problemas da sociedade, mas pensar como é que cada um de nós se coloca perante o mundo em que vivemos hoje. E quando nós pensamos em 1 Tessalonicenses 5, o verso que nos vem mais à cabeça é o verso 21, que diz: examinai tudo e retendo o bem, mas ele está inserido num conjunto de versos que têm muito mais ensinamentos do que só esse verso, e que eu vou terminar lendo convosco. Diz assim, a partir do verso 15: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso dizer que Paulo estava a pensar no mundo virtual quando escreveu estas palavras, mas há aqui uma série de princípios e de conselhos que nós podemos literalmente utilizar na nossa vida para aplicar aos dias que vivemos. E é esse o desafio que eu lhe deixo, é que aplique estes princípios à sua vida e que este programa possa ter sido útil para os ensinar, para os explicar e para partilhar convosco estas ideias. E termino passando pela última vez aos nossos apresentadores esta emissão. Obrigada, Paulo. Obrigada por estas tuas últimas palavras, por tudo aquilo que aconteceu esta tarde. Foi realmente muito bom e espero que o possa pôr em prática na sua vida. Estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa esta tarde e por isso mesmo vamos assistir ao último momento musical. Um momento musical muito especial porque foi feito mesmo para esta tarde. Vai ser visto e ouvido pela primeira vez agora e foi feito pelas pessoas desta região, por algumas pessoas que se juntaram para fazer um coro da região de Lisboa e Val do Tejo. Claro, nestes tempos de pandemia, juntaram-se de uma maneira muito tecnológica. Vamos então ouvir o hino Ó que Esperança. Ó que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez.
Foi realmente uma tarde fantástica aqui convosco, aí desse lado, e aqui connosco também, a saber que estão aí desse lado. Temos a agradecer acima de tudo a Deus, que nos dá a inteligência, nos dá os meios para tornarmos momentos como estes uma realidade. Temos a agradecer também à Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, sem esquecer também a região de Lisboa e Val do Tejo, e com um agradecimento à Comissão Regional que organizou este evento. Um obrigado a todos. Gostaríamos também de agradecer, claro, à nossa mesa de debate. Obrigado ao Paulo Sérgio Macedo, que esteve connosco esta tarde, à Dulce Neto, ao João Miguel e também à Vera Ganhão. Foi muito bom tê-los connosco, claro, e foi muito bom poder ouvir tudo aquilo que tinham para dizer. E, claro, não menos importante, agradecer-lhe a si que acompanhou este programa ao longo de toda a tarde. Tenha participado de uma forma mais ativa em algum vídeo que tenha surgido, em alguma música, em algum vídeo da sua igreja, ou participado ativamente ouvindo através deste programa online em sua casa. Que Deus o acompanhe e um bom resto de final de sábado.